Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Mama. Domingo de manhã, acordei bem cedo para gravar. É o único dia da semana que eu consigo tempo para essas gravações do podcast. Esse tema de hoje é um tema bem desafiador. Eu vou falar sobre violência, agressão, bater em crianças, bater no contexto geral, para educar. Para início desse podcast, diferente dos outros, eu vou colocar aqui a biografia, ou seja, os locais aos quais eu acessei para realizar a pesquisa da qual eu vou compartilhar com vocês aqui nesse podcast. Vou falar a relação fórumdesegurança.org.br, ipa.gov.br, Atlas da Violência, Jornal da USP, Bisker e Ramos 2006, Birkman 2012, Kátia Cristina A.L. Vital Brasil, www.mentemaravilhosa.com.br, Unicef, Journal of Family Psychology, Associação Americana de Psicologia, www.inteligenciadevida.com.br, www.guiainfantil.com, IBGE, Walter Prachedes WordPress, a violência simbólica dos sistemas, www.cielo.br, é possível prevenir violência? www.senado.leg.br, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Soma Segurança do Trabalho, ONU, Organização das Nações Unidas, Conceitos e Formas de Violência, Maura Regina Moderna, mestrado de Filosofia, Ética Disciplinar e Punições Corporativas na Infância, de Cristiano da Silveira Longo, do Instituto de Psicologia da USP. Estes foram os locais e as pesquisas que eu realizei. Quarto episódio da segunda temporada e o tema é bem forte. Eu trago esse tema porque agressividade e violência ainda é comum na sociedade de 2023. Agressividade, autoritarismo, bater para educar, os efeitos emocionais que esses filhos carregam, a reprodução dessa ação e os distúrbios. Eu trouxe aqui a agressividade, um estudo sobre esse assunto, seu significado social e psicológico. Ele relata que a agressividade desencadeia violência, independente da faixa etária e do nível social, político e cultural. Ele relatou que a agressividade desencadeia violência, independente da faixa etária e do nível social, político e cultural. O estudo qualitativo relatou que uma pessoa agressiva sempre vai agir com violência quando houver conflito social ou intelectual. O médico psicanalista, neurologista Freud tem um método terapêutico usado para explicar o funcionamento da mente, essencialmente ao tratamento de distúrbios mentais e neuroses. Considerando isso, podemos dizer aqui que é um método para entender a mente. Segundo Freud, a agressividade é irracional e surge do sofrimento psíquico. A grande maioria das agressões acontecem por emoções reprimidas e transtorno mental. Eu vou entrar agora no tema autoritarismo. Um autoritário
acredita que a liberdade é secundária à ordem social e que a ordem deve emanar de uma única pessoa. O autoritário acredita que a liberdade individual pode ser limitada ou suprida para manter a ordem da sociedade. Característica de pessoas autoritárias ou autoritários. Ele tem por si uma base agressiva, ou seja, de reprodução. Número 1, eu vou elencar de 1 até 6. Seria número 1, lealdade cega a valores, costumes, ideias, pessoas e meio social. 2, cultura do medo. Se você ainda não assistiu o podcast da primeira temporada, nós estamos falando sobre educação, sobre psicologia, esquemas, Jung. Volta lá, acessa o nosso canal, tem um playlist da primeira temporada de podcasts, onde você pode revisar esses assuntos. Eu coloquei aqui número 3 como minhas conquistas são melhores que a sua competitividade. Número 4, liderança agressiva. Número 5, preconceito e pensamento rígido. E número 6, raciocínio simplista. Eu coloquei aqui pessoas violentas. O cenário social induz a violência. Um mundo desigual e muito competitivo. E a cultura, ela reforça essa violência. Exemplo, a sua competição interior faz com que você não curta as criações e conquistas do seu amigo. A sua competição interior não permite que você fique feliz com as conquistas dos seus amigos ou das pessoas ao redor. Desta forma, você desperta automaticamente uma ação de violência e de agressão. Eu linkei aqui para a gente colocar como tópico os psicopatas. Os psicopatas, eles têm falta de cobrança de consciência ao infringir a dor. Os psicopatas não se identificam com a vítima e nem sentem qualquer culpa ao ser violentado ou violentar. Parafilias são fantasias ou comportamentos frequentes, intensos e sexualmente estimulantes com objetos inanimados, crianças ou adultos sem o consentimento ou sofrimento ou humilhação de si do outro. Jean-Paul Sartre diz que a violência em qualquer forma que se manifeste é um fracasso para a sociedade. Dr. James Fallon, neurologista em estudo, observou que fatores como ter uma família afetuosa e amorosa pode impedir o desenvolvimento biológico para assassinatos. Em pesquisa realizada com crianças que sofreram abuso, o gene delas foi alterado. O abuso altera o gene que decodifica ou codifica a enzima monoamina oxidase, a MAOA. Essa alteração faz com que haja o aumento da testosterona e tenha menos serotonina. Eu falei sobre serotonina no podcast, 11º podcast da primeira temporada, no episódio sobre talento, dom, felicidade, que a serotonina é o hormônio da felicidade.
procurem e assistam esse episódio. Há medicamentos que minimizam o aspecto, as reações, porém eu quero ir além nesse podcast. Foi verificado que o cérebro de uma pessoa violenta, que tem menos massa cinzenta, a espessura do córtex pré-frontal e dos lobos temporais, traduzindo, seria menos empatia e menos culpa. Realização de ações em massa. Eu quero colocar aqui e acrescentar a religião, movimento político, moral e ético. Essa eu considero como movimentos em massa. Bater para educar. Eu gostaria de trazer aqui o meu livro Alimentação, onde eu fiz um tópico chamado Surra para Educar, na página 108, onde eu relato a minha experiência sobre esse assunto, porque eu tive um pai agressivo e violento, e eu sofri muitas violências na infância. E, posteriormente, violências psicológicas na minha adolescência. Tive relacionamentos abusivos que também levaram à agressão e à violência. Então, aqui nesse livro eu conto um pouco sobre o que eu considero sobre isso. Se você ainda não comprou, esse livro está à disposição somente até dezembro. A gente está com edição limitada pela editora Viseu. Então, você entra lá no site da Amazon e faça a sua compra. Tem e-book por um preço super acessível. E nós também temos ele físico, porque tem algumas fotos aqui dentro que eu compartilhei com vocês. Então, aí essas fotos ficam no físico. Também tem no e-book, mas é bom que vocês comprem um livro. Vocês sabem, né? O livro está numa fase terrível, fechando muitas livrarias. Então, vamos contribuir com os autores. E eu preciso mesmo que essa venda seja realizada, porque é uma semente do bem que eu estou plantando nesse livro. Eu gostaria de falar que esse tema sobre bater e surra é um tema muito polêmico. Tanto que na internet eu também realizei uma pesquisa para esse podcast e encontrei também sites religiosos que defendem a Bíblia com textos como sendo escritos por Deus, que defendem a surra. Infelizmente, essas reproduções, elas deixam milhares de crianças com hematomas e algumas mortas. Eu apanhei muito na infância e na vida adulta, e as consequências são muito desastrosas. Muita terapia e superação. Eu coloco aqui um mérito, eu sempre gosto de trazer nomes e louvores às pessoas que agem publicamente para defender os direitos. Eu coloco aqui a querida deputada federal Maria do Rosário, do Direitos Humanos, do Partido dos Trabalhadores, que criou em 26 de junho de 2014 o projeto de lei 7.672 de 2010, que se tornou uma lei ordinária 13.010 de 2014, que é a lei do menino Bernardo, da lei da palmada, que condena agressões, ok? Desmistificando e colocando esse tópico como uma política social consciente. Parabéns a você, querida. Minha gratidão e por todas as crianças que estão por aí, né? Todas elas ficaram felizes também com essa criação de lei. Eu queria colocar aqui, de um lado, a psicologia e os educadores. E de outro lado, a Bíblia, a ciência
e a Bíblia. Na Bíblia, ele coloca a palavra Shebet ou Shevet, que a tradução seria galho de árvore, a famosa vara da disciplina, onde incentiva e apoia o castigo físico. Eu quero colocar aqui que o castigo físico foi introduzido no Brasil no século XVI pelos jesuítas, os seguidores de Jesus. Eles escreveram sobre a pedagogia do amor correcional. A palmada, ela não educa. Falo de novo, a palmada, ela não educa. Um relatório da Unicef em 2014 diz que 80% dos pais no mundo batem nos seus filhos. 80%. Temos uma sociedade pautada pela prática punitiva corporal. A violência pregada vai além das constituições. A Bíblia, ela foi escrita por humanos que não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Antigamente, eles acreditavam que as crianças eram mini-homens. Vocês podem observar pela roupa que eles usavam nas crianças. Eram mini-ternos, bermudas, imitando mini-adultos. Eles tinham um conhecimento muito limitado sobre o desenvolvimento mental por conta de terem limites na sua ciência. Eles não tinham ultrassom, eles não tinham exames que conseguiam avaliar. Por conta disso, nós temos que trazer esse contexto de que, sim, ela foi escrita por homens e eles trazem ensinos que são danosos e muito perigosos ao desenvolvimento humano. A roupagem do passado era uma limitada. Minha mãe, ela relatou que ela ouviu o meu coração na barriga dela, o médico, né? Através, ele punha um cone. Não tinha nenhum equipamento onde ela pudesse ouvir o meu coração. Não existia ultrassonografia quando minha mãe estava grávida de mim. Isso em 1972, aqui no Brasil. Eu falo da ciência porque ela teve uma evolução, e essa evolução e pesquisa, os educadores, os cientistas, os psicólogos, os médicos, trazem, a ciência traz, uma modificação na forma do agir. E nós temos que entender isso como necessário para diminuir a agressividade e violência. Hoje, a ciência e a área do desenvolvimento humano fala muito sobre isso. Esses escritos religiosos, eles trazem desgraça, violência, agressão. Temos uma estrutura piramidal dentro desses escritos e cria uma sociedade violenta. Nós somos a todo momento agredidos, punidos, recompensados a todo momento pelo bom comportamento. Isso foi no passado e é hoje. E vai ser no futuro, porque esses escritos perpetuam. Eu chamo agora aqui a urgência de combatermos a agressão. A violência, ela é uma relação de hierarquia e de desigualdade com o fim de dominação, dominar a ação, com fins de exploração e o
opressão. Eu queria repetir aqui que a violência é uma relação de hierarquia, de desigualdade, com o fim de dominação, opressão e exploração. Eu queria falar aqui sobre frustração. Frustra a ação. Frustração. Como lidar com as emoções? Inteligência emocional, maturidade emocional. Eu tenho certeza que todos já ouviram esses termos. Se você teve vínculo seguro, um ponto. Na infância e na adolescência. Se você teve o seu vínculo seguro, quebrado na fase da infância e na adolescência, eu tenho que dizer a você que isso traz em nós uma instabilidade emocional. Essa quebra de vínculo seguro na infância e na adolescência, ela traz marcas que alteram o nosso estado emocional na vida adulta. Se você teve quebra de vínculo na infância e na adolescência e nunca procurou ajuda e cura, eu tenho que dizer para você que você não tem estabilidade nem equilíbrio emocional. Há em você uma chave, um gatilho, como um tornado de emoções, um clique que se desencadeia e você entra nesse turbilhão emocional. Isso há como se tratar. Eu tenho a dizer a vocês que o vínculo seguro, ele se estabelece dentro do útero. É muito além do nascimento. Esse vínculo, ele é espiritual, ele é físico. Se vocês não assistiram o episódio, quinto episódio da primeira temporada, eu tô falando sobre esquemas de Jung. Acessa lá, ativa o sininho, se inscrevam, que tem muita informação lá que vai agregar a esse podcast. A falta de controle dos impulsos, ou seja, a carga emocional mal administrada, ela vai levar à agressão, à violência. Uma pesquisa realizada e publicada na Associação Brasileira de Psicologia relatou que crianças que apanham têm maiores chances de desenvolver comportamento antissocial. O meu pai, ele era agressivo e muito violento com o mundo todo, né? E principalmente com os filhos. Eu trouxe muitos transtornos que eu curei em terapia, com medicina da floresta, e ainda trato, porque sempre tem algum gatilho que aciona em mim. Eu queria colocar aqui saúde mental no tópico, porque eu considero o tópico número 1 que todas as pessoas deveriam e devam fazer controle de sua saúde mental. Eu considero o Brasil um país doente mental, um país de pessoas que precisam de ajuda na área psicológica, na área espiritual, para equilibrar o que o sistema de educação e religioso, social, que vem desencadeando ano a ano essas agressões no nosso país, considero todos nós precisando de ajuda mental. Então eu coloco como tópico número 1, saúde mental. Nós temos a saúde mental gratuita no posto de saúde, fornecida, ir ao posto, agendar, mas também precisamos de mais psicólogos e melhores remunerações ao governo, ao poder público federal, que ouçam
e que possam modificar isso, porque nós precisamos de cura social. Eu vejo que temas como esse, ele está em todas as áreas. Nós temos religiosos, políticos, nós temos médicos, engenheiros, mães, pais, líderes, chefes, organizadores, pessoas que estão socialmente trabalhando e que estão precisando de ajuda, de encontro, para que haja o equilíbrio emocional em si mesmas, para que haja o equilíbrio social. Considero aqui que o transtorno mental todos nós temos, porque o sistema ao qual nós fomos inseridos, o berço, o nosso berço, é um berço de violência e agressividade. Eu considero saúde mental que seria a dificuldade cognitiva de entender as coisas. Eu considero que a violência e a agressão como método para ensinar algo, não há efeito positivo para o bem. Ela não traz o bem. A punição e o castigo físico, eles são reproduzidos em 2023 ainda. Eu trouxe mais um tópico aqui para falar sobre criação rígida. A criação rígida, ela causa efeito emocional e é um fato. A criação é a forma de criar a ação de futuro. Criar a ação. Eles estão doutrinando alguém a agir. Ela normalmente, a educação rígida, ela é feita por pais autoritários. Pais autoritários não têm empatia. A educação rígida, ela não traz saúde mental, nem social. Já foi comprovado que a criança fica passiva e amedrontada. Se essa é a postura que eles querem de pessoas passivas e amedrontadas, nós estamos com uma sociedade passiva e amedrontada para condução. Agressão, punição, violência, educação rígida. Fiz um link de 1 a 5 aqui, nas causas de quem passa por isso. Cria pessoas passivas, pacientes. Paciente não significa dotado de paz. Uma pessoa dotada de paz é diferente. Número 2, falar baixo, reconhece hierarquia. 3, baixa autoestima. 4, introspecção. 5, dificuldade de relacionamento. Estamos criando futuros agressores que aprenderam a intimidar as pessoas, porque eles foram intimidados. Hábito, costume social. Educação rígida traz aumento da desconfiança. Uma pessoa que não recebeu a confiança básica, ela não recebeu nada. Ela não recebeu o essencial. Esse ensino reproduzido como cópia xerográfica faz com que faz com que nós matemos a essência das crianças. O que eles pretendiam com isso, nós sabemos. Estamos vivendo hoje em 2023. Colheita dessa violência. Receber bom vínculo é essencial. Sem confiança não há sociedade. A educação rígida torna indivíduos egóicos. A passividade, ela gera
sentimento de insatisfação e infelicidade consigo mesmo, com as pessoas e com as situações. A ovelha mansa no pasto, ela surge da criação. A passividade, ela surge da criação rígida. Ela é um desrespeito a si próprio. Quando isso ocorre, é porque querem que você tenha uma atitude passiva diante da vida. Frases que os passivos dizem. Se você é passivo, você vai dizer. Você se incomoda? Você que sabe, como você quiser. A educação violenta, ela quer, pela violência, dizer que tudo tem seu lugar fixo e inquestionável. Ela quer submissão diante de um líder. A pessoa que viveu com pessoas agressivas adotam, segundo pesquisas, um indivíduo passivo, com voz, olhar baixo, sorriso sem expressividade. Não se põe em nada. Não se impõe a pessoas, não se impõe a situações, mesmo que prejudicado. Insegurança, age para agradar, abre mão das próprias opiniões. Queridos, observem a vida com firmeza, sem tirar os olhos do bem e nem do amor. Vamos olhar para as pessoas como seres que sentem dores. A depressão é hoje uma doença comum. Seu fruto tem a ver com a educação, com dores, com emoções que nós deixamos de sentir. Os seus pensamentos têm valor. Eu afirmo isso para você, os seus pensamentos têm valor. Você tem valor. Pessoas violentas, elas dizem a todo momento que os seus sentimentos não têm valor, que os seus pensamentos não têm valor. A educação autoritária que todos nós recebemos nos deixa sozinhos e solitários, porque ninguém nos ajuda a resolver os sentimentos difíceis que nós sentimos sozinhos. Ninguém nos ajuda a dissolver e resolver esses sentimentos gerados. E assim a gente se sente abandonado sentimentalmente. Tudo isso que eu falei até agora leva a uma sociedade irada, cheia de ira, comunicação e diálogo agressivo, ofender, comentário maldoso e intimidador para conseguir o que quer, não aceito que as pessoas discordem, tudo para o agressivo é fato. Não tem respeito pelo outro. Tem verdades inabaláveis. Discussões desnecessárias. Quer dar medo nas pessoas que ele fala. Não existe diálogo agressivo. Não há comunicação. Agressão e violência não é saúde. Todos nós passamos por, número 1, pressão psicológica, vinda dos pais, da família e da sociedade. Número 2, humilhação. 3, depreciação. 4, discriminação. 5, rejeição. 6, desrespeito. 7, cobranças exageradas. 8, punições. 9, insultos. 10, constrangimentos. 11, chantagens. Por reprodução, doentes educam e deixam outros doentes. Se nós queremos uma sociedade com saúde mental, temos que mudar urgente como violentamos e como somos violentados. Como acabar com a agressão e com a violência? Denuncie o agressor.
O omisso, ele faz parte da chacina. Quem cala, consente. Consente e com dor sente. Quem que é o responsável por essa reprodução de violência? É o conservadorismo. Ele reproduz a ação. Com os mesmos estímulos, nós teremos os mesmos resultados. Eu queria nomear aqui a escola e a religião. Essas instituições, elas contribuem para conservar as estruturas. Essas duas instituições defendem, número 1, continuação das classes, educação e informação. Quanto menor a educação, maior a religiosidade e mais fácil de lidar com a massa. O medo é o estímulo. Não tem progresso sem acesso. Marina Peralta. 2. Desigualdade social e econômica. E 3. Ausência de política pública. Nós vivemos sob tensão. Sofremos violência, eles se arrependem, nos recompensam com benefícios pelo bom comportamento e se reconciliam com carinhos e presentes. Eu trouxe aqui alguns índices que eu procurei, lembrando que eu fiz essa pesquisa essa semana no começo da semana, né? E os dados não são atualizados diariamente. O índice de 2023, nós estamos em março, no primeiro dia de março, como abuso de vulnerável, 771 casos. Lesão corporal, 10.431 casos. Estupro, 1.058 casos. Eu queria registrar que isso é no Brasil. Número 1. O Brasil registra 50 mil estupros por ano. 2. Conforme Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 11 minutos uma mulher sofre violência. 3. Racismo. 300 anos de escravidão. Morre 17 negros para um branco. Por quê? Moradia, local, rio, umidade, morro, desastres, salários, opressão, exploração, falta de oportunidades. Se você ainda não assistiu ao nosso podcast, nosso primeiro episódio da primeira temporada, eu gravei sobre Zé Pelintra, conta a história de um negro no Rio de Janeiro e toda a opressão que ele passou por aquele local. Então entra lá no nosso canal e acesse esse episódio que eu preparei para vocês. Em 2020, registrou-se 10.291 casos de injúria racial. O crime é previsto em Constituição Federal e é inafiançável por discriminação racial. 4, eu coloquei violência policial. A polícia brasileira é considerada a mais violenta do mundo. 84% dos 6.145 pessoas mortas pela polícia em 2021 eram negras. Não há investigação efetivas e assertivas, somente punitivas. Temos histórico de uso de tortura pelos nossos antepassados no Brasil. E isso se perpetua até hoje. Uma justiça branca, elitista e racista. 5. Violência contra homossexuais. O Brasil registrou 256 mortes violentas no início de 2023. Mas não há estatísticas exatas da real violência que acontece. Falta lei e há muita discriminação para emprego, social, familiar. Famílias religiosas que pautam a sua vida nos escritos bíblicos rejeitam com agressão seus filhos. Muitas mortes são feitas por pais,
fora a agressão psicológica e de exclusão do céu pela Bíblia. Uma pesquisa da Fundação Ford, 92,5% das pessoas entrevistadas já sofreram violência por opção sexual. A rejeição é uma violência psicológica e física. Em uma pesquisa revela que 8,4 mais vezes o número de suicídios por pessoas que sofreram esse tipo de rejeição. E sofrer esse tipo de rejeição aumenta 12 vezes mais a forma ou a chance de morrer. Um relatório mundial relatou que de 325 assassinatos em 71 países pesquisados a homossexuais, 171 eram brasileiros e foram no Brasil. A violência de trânsito. O Brasil é o terceiro maior. Na verdade, assim, eu escrevi e falei errado. Violência no trânsito. É o terceiro maior que causa morte no mundo. Temos 33.716 vítimas fatais em 2020 no trânsito. 1.153 de ciclistas, 5.120 de pedestres, 11.853 de motos. Violência no campo. Violência no campo entra violência a comunidades tradicionais, isso inclui violência ao grupo MST e agricultura familiar. Em 2021 e 2022, 80% das mortes violentas no Brasil estavam na área rural. Crueldade, escravidão e tortura. Violência, do latim, significa violentia. Expressa o ato de violar o outro ou de se violar. Está ligado à força e produz ferimento, tortura, morte ou dano psíquico, humilhação e ameaça, ofensa, e tudo isso não tem nada a ver com liberdade. Como detectar um agressivo? Eu fiz uma numeração. Número 1. Resmunga grosserias e xingamentos muito pejorativos. Ofende. 3. Bate porta e objetos. 4. Diz coisas ruins. 5. Joga objetos. 6. Destrói objetos. 7. Autoflagelo. 8. Se irrita com frequência. 9. Mau humor. 10. Discute, briga, não sabe ouvir, não vê outro ponto de visão além da própria. Sem empatia. 11. 12. Gritaria. 13. Não controla emoções. E 14. Tem alteração biológica, tremedeira, palpitação, dormência após o surto da ira. Se você vive com pessoas agressivas e violentas, eu fiz um tópico aqui, de 1 a 5, para auxiliar. Número 1, na hora que a pessoa estiver na ira, você respira fundo. Número 2, ignore a opressão ou a agressão. 3, tenha empatia com essa pessoa. 4, seja firme. E 5, converse com a pessoa depois, ou quando ela já estiver calma da raiva dela, que a raiva dela passar, para ela procurar ajuda médica, de profissionais terapêuticos, com medicamentos. Isso pode ter uma boa melhora. Há mudanças de hábitos, conhecimento, mudanças que o agressor deve reaprender a viver humanitariamente com empatia. A cura terapêutica existe e ela pode ajudar o agressor. A arte ajuda, autoconhecimento ajuda.
Aprender a lidar com os sentimentos também ajuda. Exercício físico, alimentação com qualidade de vida, amor próprio, acolhimento. Se você ainda assim continuar sofrendo com violência e agressão, afasta-se dessa pessoa que está te machucando. É para o seu próprio bem, para a saúde mental sua e para a preservação da parte física. Eu, como relatei, já morei com pessoas agressivas e violentas e tentei também, de todas as formas, transformar a realidade delas, mas existe algo que as pessoas precisam querer essa transformação em primeiro lugar. E quando elas não querem, não adianta a gente querer, porque a gente vai sofrer fisicamente por isso. Eu tive o meu corpo todo roxo e um braço quebrado. Então, violência física, violência mental, psicológica, ela destrói o indivíduo, leva a gente a um poço que fica sem força para sair. Então, a melhor coisa que você tem é se afastar de pessoas agressivas e violentas que podem te machucar. Em caso de violência ou agressão, eu acho importante a gente não consentir, porque tem alguém sofrendo. Então, nós temos que denunciar quem é que faz essa agressão. Eu quero deixar aqui os disque ajudas que nós temos. 100, Disque 100, Direitos Humanos, atende 24 horas por dia. Denúncia de gênero e de sexualidade. Violência, 181, criança e adolescente, telefone da Polícia Militar. Disque 100 para idoso, são 35 mil denúncias por ano de agressões a idosos. 180 ou 197 para a defesa da mulher, é a Polícia Civil. 24 horas o atendimento Disque 100 em caso de violência a deficientes físicos ou deficientes mentais, visuais. Polícia Militar 190 para maus tratos de animais. 181 para denúncias. O IBAMA para animais silvestres 0800 61 80 80 ou www.ibama.gov. Violência é psicológica, emocional e física. Eu cheguei ao final desse podcast. Eu agradeço muito quem ouviu até aqui. Peço que compartilhem, que divulguem. E eu desejo, com esse podcast, mas também com o livro, semear a semente do bem, para que menos dor, menos violência e menos agressão sejam propagadas em nome de Deus. E também para que menos agressão, menos violência e menos morte aconteçam. Eu espero levar paz, eu espero levar consciência, conhecimento, eu espero poder ajudar. Depois de todas as agressões que eu sofri, uma coisa que aconteceu foi que eu fiquei introspectiva e muito tempo passei dentro de um quarto. Dentro desse quarto eu não conversava com pessoas, tinha medos sociais, desenvolvi milhares de neuroses e medos traumáticos que prejudicaram a minha vida. Vivi muito tempo, tive relações abusivas e isso não foi uma escolha. Eu nasci num lar assim. E creio que milhares de todos nós que estamos aí nesse Brasil afora também estiveram presentes a violência e a agressão que ainda perpetua muito grande ainda no nosso Brasil. Eu espero poder ajudar para que a gente tenha um mundo, um universo e um Brasil cheio de paz, de amor e liberdade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para próximos podcasts. Se você ainda não comprou o meu livro, compre, é uma semente muito boa para a família. Se você presentear as pessoas, que é semente do bem
do amor para a gente ter famílias mais amorosas, lares cheios de vínculo, famílias cheias de vínculo, de lares estáveis, seguros, com vínculos seguros, um ninho perfeito para a gente desenvolver com muito amor seres humanos dotados de amor, sem violência. Bater não educa e vamos evoluir. Nós precisamos crescer quanto seres humanos. Temos que entender que a ciência é nosso aliado, que os educadores são nossos amigos e que tudo isso está nos levando a uma cultura, a uma vivência de paz. Eu, quando era pequena e apanhava, eu não tinha voz. Eu ficava atrás da porta sozinha, bem pequenininha. Quando eu era grande e também sofria agressão, aconteceu a mesma coisa. Eu também fiquei paradinha, parada, e recebendo a agressão. E isso tem que parar, porque isso continua acontecendo. Fica aqui a minha contribuição. Beijo no coração da mama. Meu serviço aqui hoje termina com vocês. E eu espero que realmente nós tenhamos grandes mudanças após esse despertar de consciência. Beijo no coração. Voa! O médico, psicanalista, neurologista Sigmund Freud